Bom dia, queridos. Venho compartilhar com vocês hoje o momento devocional e eu convido você a meditar comigo na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Vamos ler? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, o autor dessa carta nos fala que aqueles que estão em Cristo possuem um sumo sacerdote. Ou seja, a figura do sumo sacerdote na antiga aliança estava relacionado a ter comunhão com Deus, a fazer pedidos a Deus do povo para com o Deus Supremo. O sumo sacerdote, ele tinha como objetivo primordial da sua vida fazer uma conexão entre o povo e entre Deus. O autor dessa carta fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Cristo, ele morreu a nossa morte, porque Cristo pagou um alto preço e através dele nós podemos nos achegar ao nosso Deus Pai, porque um caminho foi traçado. Cristo é o nosso mediador. Mas como que nós conseguimos ou conseguiremos obter sucesso em meio às tentações? Esta é a nossa grande pergunta. E como resposta, nós temos o que o autor dessa epístola escreveu. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós temos Cristo conosco que se compadece por nós. Sendo Cristo o nosso referencial, nós podemos pensar sobre o papel de Cristo aqui na terra, que foi nos redimir, mas através da remissão dos nossos pecados, através da morte dele de cruz, ele sofreu o que eu e você sofremos. Mas como o autor aqui disse, ele sofreu, ele foi tentado, mas ele não pecou. Por isso que em Mateus 4, no versículo 3, nós vemos a primeira tentação, a primeira esfera da tentação de Cristo, que foi no nível da concupiscência da carne. Cristo, ele foi tentado. Cristo, quando estava no deserto, o diabo se levantou contra ele e falou assim: olha, se você realmente é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Nós vemos esse primeiro tópico, essa primeira esfera da tentação de Cristo, no nível da carne, do desejo da carne. Mas Cristo também, ele foi tentado pela soberba da vida. Vamos para o versículo 6 desse capítulo 4. Jesus, ele foi tentado a dar ordem aos anjos dele para que guardasse ele se porventura ele se atirasse da onde ele estava. Irmãos, nós vemos que Jesus, ele foi tentado no nível da soberba humana. Ele tinha todo o poder para ordenar que os anjos pudessem guardá-lo, mas nós veremos que Cristo, ele não sucumbiu a essa tentação. E a última esfera da tentação, o terceiro ponto ele foi tentado no nível da concupiscência dos olhos. Versículo 9. O diabo disse o seguinte: se você me prostrar, adorado, com o coração voltado para mim, olha só, eu vou te dar todo o mundo. Irmãos, nós podemos ver aqui que Jesus, ele obteve vitória por meio dos sentimentos, do agir e do coração. Jesus obteve vitória porque ele não deixou que os seus sentimentos egocêntricos dominassem o desejo do coração dele. Jesus obteve vitória
porque ele agiu corretamente usando as palavras de Deus para combater o inimigo. Enquanto o diabo se lançava para com ele, mostrando os desejos malignos do coração dele, do coração humano, melhor dizendo, Jesus rebatia com a palavra. Será que você está guardando a palavra de Deus no seu coração? O salmista fala no Salmo 119:11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, queridos, a gente tem uma arma para lutar contra o inimigo no dia da tentação. Mas Jesus, ele também venceu no nível do coração. Jesus, ele mostrou a pureza do coração dele. Jesus, ele era santo. E ele tinha como objetivo agradar a Deus, o seu Pai. Irmãos, se Cristo obteve vitória, nós também obteremos vitória nas nossas tentações, porque Cristo está conosco. Mas a aplicação que eu quero deixar para você hoje, que está enfrentando alguma tentação em alguma área da sua vida, é que Jesus, ele entende o que você está passando, porque ele passou pelos 3 níveis da tentação que nos cerca como seres humanos. Mas ele não pecou. Mas a tentação não venceu. Irmãos, nós temos o sumo sacerdote ao nosso lado, nós temos Jesus, e é Ele que nos socorre, e é Ele que nos ajuda em momentos de dificuldade, de tristeza, de aperto, de angústia, porque Ele viveu entre nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, tendo a esperança que Cristo está com você. Por isso que você, em nome dele, porque ele habita em você, assim como habita em mim, você obterá sucesso por meio desses problemas da tentação que você está vivendo. Amém?